Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui com o EBD em Pauta, nosso programa que a AD Linhares tem sempre se esmerado em fazer. Nós temos sempre buscado estar pontualmente nas quartas-feiras para proporcionar a todos os nossos professores e aqueles também que não pertencem ao nosso ministério, mas mesmo assim pelo canal do YouTube, no canal da igreja, estarem tendo acesso a esse material que é o EBD em Pauta. Para aqueles que não conhecem, o EBD em Pauta é um programa que nós fazemos semanalmente e o intuito do nosso programa é fazer uma exposição das lições bíblicas, né? Nós usamos uma referência que são as lições bíblicas CPAD, e se você não utiliza lições bíblicas CPAD na sua igreja, você pode utilizar-se dos nossos subsídios teológicos e tudo aquilo que nós vamos falar aqui numa exposição entre 20 a 30 minutos, para que você possa talvez preparar um sermão, ou preparar um estudo, ou preparar uma palestra em algum evento relacionado à igreja, ok? Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a Deus por este programa, agradeço a Deus por todas as pessoas que estão envolvidas neste programa, seja aquelas direta e seja aquelas indiretamente. Sabemos que para esse programa estar no ar, nós precisamos do apoio ministerial, precisamos do apoio do nosso pastor presidente. Eu agradeço o pastor Valci José de Almeida, agradeço o pastor vice-presidente, nosso pastor Renato Pirovani, agradeço toda a cúpula da igreja, a mesa diretora, aqueles que estão por trás desse projeto, porque eu costumo dizer o seguinte: não adianta termos apenas boas intenções. Com boas intenções nós não podemos basicamente fazer nada. Se não tivermos pessoas que dê subsídio, que abrace a causa, nós não conseguimos sair do lugar. Certamente existem muitas pessoas em muitas igrejas, ou não só em igreja, né? Na verdade, em qualquer instituição, pessoas com muito boas intenções, dotados de muita vontade de fazer algo bom para aquela instituição, para aquele objetivo em que ele trabalha, mas ele não tem apoio. E graças a Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por nós aqui na AD Linhares, na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Linhares, termos um corpo pastoral, termos um corpo ministerial, termos pessoas que nos apoiam. Primariamente nossos pastores sempre têm nos apoiado, abriu espaço para que esse programa fosse feito, fosse gravado semanalmente, proporcionando para você, professor, proporcionando para você que tem sede do conhecimento, está sempre buscando aprender um pouco mais para dar uma melhor aula, uma aula mais embasada para a sua turma, para os seus alunos. Agradecer também, logo de antemão, a todos que estão também por trás das câmeras, ao Jeremias e as pessoas que estão envolvidas nesse projeto diretamente. Muito obrigado, agradeço pela vida de todos e que Deus continue nos abençoando. Bom, gente, hoje nós temos a terceira lição, domingo que vem agora. Nós vamos falar sobre o ministério profético, chamado profético de Samuel. Nós bem sabemos, como já antes foi dito, Samuel é um homem ímpar porque ele cumpriu basicamente 3 chamados. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, por sinal, o último dos juízes de Israel, mas Samuel também foi profeta. E hoje nós vamos focar nesse estudo, nessa aula de hoje, na exposição de hoje, para a aula de domingo, nós vamos focar no chamado profético, no ministério profético de Samuel. Então, o nosso foco aqui será embasado em 3 alicerces. Eu quero que você, professor, prepare a sua aula, monte o seu estudo embasado em 3 alicerces para a sua aula. Primeiro, o chamado profético de Samuel. Segundo, a visão profética, o ministério profético na antiga Israel, ou seja, dentro do povo de Israel no período do Antigo Testamento. E por último, nós vamos analisar, fazer um paralelo e um contraste entre o chamado profético, entre o ministério profético do Antigo Testamento, o profeta veterotestamentário, para o profeta neotestamentário, ou seja, entre Antigo e Novo Testamento, entre Israel e Igreja, entre o povo de Deus no passado e o povo de Deus
contemporâneo, seja no Novo Testamento e seja hoje também. Obviamente vai se aplicar para nós hoje. Então, eu quero fazer esse paralelo final para que, e eu queria que você, professor, focasse bastante nesse paralelo na sua aula, para que as pessoas consigam fazer certas distinções entre um e outro e ao mesmo tempo também ver que os dois ministérios ou as duas funções, tanto no Antigo quanto no Novo, elas se coadunam. Bom, vamos começar com a pessoa propriamente de Samuel. E vamos falar um pouquinho da peculiaridade do chamado de Samuel, da honraria, né? do cargo honorífico, da função honrada que Samuel adquiriu. O chamado de Samuel privilegiado para ser profeta, já percebemos logo, já é perceptível, no primeiro versículo. Eu quero focar bastante isso, eu queria que você focasse para a sua turma. No primeiro versículo do capítulo 3, nós vemos a peculiaridade do chamado de Samuel. Porque o capítulo de número 3, quando começa narrando a vida de Samuel no templo, após sua mãe Ana entregar ele no templo e ele ser um jovem ainda, né? Nós falamos isso na aula passada, mas eu quero reforçar. O texto ali no verso de número 1, primeiras palavras do verso 1, diz que o jovem Samuel servia a Deus perante Eli, né? O sacerdote da época. E Joséfo diz que, Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que Samuel tinha 12 anos quando houve esse chamado de Deus e quando ele estava ali servindo. Então vamos pegar por base o relato histórico de Joséfo. Então Samuel era ainda muito moço, muito imaturo, uma criança propriamente dita, né, se não um adolescente. E o outro detalhe que forma a peculiaridade e o chamado especial na vida de Samuel, além da idade, que foi ainda muito jovem, né? É a questão de que na parte final desse mesmo versículo, capítulo 3, pega a sua Bíblia e abra capítulo de número 3, verso 1 de 1 Samuel, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor no templo perante Eli, o sacerdote. E o texto diz o seguinte, que naquele tempo a expressão, a palavra do Senhor era de muita valia. Em outras traduções diz que a palavra do Senhor era rara. E até algumas traduções dizem que a palavra do Senhor era muito preciosa. E o texto diz por quê. O texto termina dizendo que era preciosa, era rara, era de muita valia, porque o Senhor não falava costumeiramente. Não era prática do Senhor estar falando costumeiramente na época em que Samuel nasceu, na época do final do período dos juízes, naquela transição entre teocracia, governo direto de Deus, sendo representado pelos juízes, e monarquia que iria começar a partir de Saul. Então, o chamado de Samuel se torna peculiar e de fato um chamado privilegiado por esses dois pontos. Eu quero destacar a questão da idade de Samuel. Samuel ainda era propriamente uma criança em estágio de transição para a adolescência. E o outro ponto é o termo hebraico usado aí, porque o termo hebraico traduzido nas nossas Bíblias como a palavra do Senhor era rara ou preciosa é a palavra hebraica iakar. E a palavra hebraica iakar, ela significa, na verdade, algo que é precioso devido à sua escassez. Geralmente essa palavra hebraica nos textos bíblicos também era costumeiramente usado para pedras preciosas, o ônix, a esmeralda, o rubi, o diamante. Então perceba-se que o autor utilizando a palavra preciosa no sentido de que era muito raro acontecer e confirmando isso com a parte final do texto, dizendo que Deus não falava costumeiramente, traz um peso para o chamado de Samuel, traz de fato uma responsabilidade muito grande sobre esse homem que era o homem de Deus naquele momento, era o homem que Deus chamou. Por quê? Porque, como o texto diz, Deus não falava mais costumeiramente, Deus não usava mais profetas, não era mais o Israel do tempo de Moisés. Não era mais Israel do tempo dos patriarcas, né? Na verdade não havia o povo de Israel propriamente dito, mas não era o povo de Deus, independente de espaço geográfico, não era o povo de Deus como no tempo dos patriarcas, que costumeiramente o Senhor estava falando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não era o povo de Deus no Egito, quando Deus clamou e bradou e falou com Moisés, e depois o povo no deserto,
e quando Deus falava costumeiramente com o povo no deserto. Não era mais o povo de Deus como Deus falava costumeiramente com Josué. Então, o período entre 300 e 400 anos, que foi o período de governo dos juízes, foi um período muito conturbado para o povo de Israel. Foi um período onde Israel se desviou muito, se desviou basicamente, quase que integralmente, da lei de Deus, da palavra de Deus. E isso fez com que provavelmente o motivo de Deus, o autor no verso de número 1 dizer que Deus não falava costumeiramente mais e dizer que a palavra do Senhor era iacar, ou seja, era preciosa, era muito rara, o motivo provavelmente era devido ao desvio do povo, muito provavelmente era devido à situação pecaminosa, de imoralidade, de corrupção, de desvio da palavra de Deus, da lei de Deus. Isso é muito importante destacar. Então Samuel, ele foi chamado neste momento, um momento peculiar, um momento de fato de transição, um momento extremamente relevante para o povo de Deus. E recebe esse chamado quando basicamente não haviam profetas. É o que o texto está querendo dizer de uma forma bem peculiar. Nós podemos parafrasear esse texto dizendo que Deus simplesmente estava dizendo ali, o autor está dizendo que Deus, nesse momento, não falava porque não tinha ninguém para quem falar, porque o povo estava distanciado e não havia profetas. E agora Deus chama um profeta, ele chama Samuel, menino ainda, muito imaturo, mas que se prontificou, se colocou diante da presença do Senhor e ungiu os reis de Israel, os dois primeiros reis de Israel foram ungidos por ele, né, foram separados por ele, foi apresentado por ele. O maior rei de Israel foi ungido por ele. No papel de profeta, foi um homem de fato poucas vezes igualado dentro do povo de Israel. E o chamado de Samuel, de fato, é um chamado honorífico num momento de fato muito, mas muito conturbado, um momento político e religioso muito complicado para a nação de Israel. E aí, nós entramos no segundo alicerce da nossa aula, que eu quero que você frise, que é a questão do ministério profético no povo de Israel. O ministério profético dentro da nação de Israel no Antigo Testamento sempre foi um desejo de Deus, sempre foi algo que nós vemos Deus bradando no meio do povo, falando. O próprio Moisés diz isso, lá no livro de Deuteronômio. Moisés diz: eu queria que todo Israel fosse profeta como eu. Eu queria que todo Israel ouvisse a voz de Deus e transmitisse a vontade de Deus. Mas ele vai dizer assim: mas não é. Então um dia o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. É claro que ele estava falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava anunciando o Messias, o nosso Senhor, né? O próprio Filho de Deus, que viria na semelhança de Moisés. Foi semelhante a Moisés porque na verdade ele foi maior que Moisés, como o escritor aos Hebreus vai dizer. Mas o fato é que o ministério profético em Israel, ele era algo bastante comum e pujante. Mas nos tempos de Samuel não era, como mesmo o próprio texto diz no capítulo 3, verso 1. Não era algo mais tão comum assim. Mas o ministério profético sempre foi algo muito presente dentro de Israel, com algumas exceções, como no caso de Samuel. Nós temos inúmeros profetas, inclusive a própria Bíblia, né, a nossa divisão da Bíblia, a forma que nós dividimos a Bíblia é dividida no sentido de profetas. Por exemplo, tanto a divisão judaica quanto a divisão cristã das Escrituras é baseada nessa ênfase. Por exemplo, nós temos na divisão judaica, nós temos três. Nós temos a divisão com primeiro a Torá, que seria os 5 primeiros livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco. Depois nós temos a segunda divisão, que são os profetas, né? Os nebiins, e depois nós temos os ketuvins, que são os escritos. Então perceba que na divisão judaica os profetas têm um lugar específico, centralizado. Na nossa divisão, a divisão que veio da Septuaginta, daquela tradução dos 70, né, 200 anos antes de Cristo, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, nós dividimos da seguinte maneira: Pentateuco, 5 primeiros livros, depois livros históricos, livros proféticos, subdividido em maiores e menores, e livros poéticos. Então perceba que o ministério profético sempre foi enfático, sempre foi algo de fato pujante dentro da nação de Israel no Antigo Testamento. Deus de fato sempre buscou, em momentos específicos da história, chamar homens para o trabalho profético. Eu digo homens porque mulheres
muito raramente no Antigo Testamento nós vemos mulheres no ministério profético. Nós sempre vemos o chamado masculino no ministério profético do Antigo Testamento. Mas o que não exclui, obviamente, algumas profetisas que certamente possa ter se levantado e que Deus não faz acepção nesse sentido. É importante dizer que Deus não faz distinção de pessoas na questão do sexo. O fato é que em certos... Então vamos fazer um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento do ponto de vista do ministério profético. A primeira coisa que nós precisamos fazer e que eu quero deixar bastante simplificado aqui, e eu queria que você fizesse o mesmo, professor, na sua aula. Vamos partir primeiro do contraste. Ou seja, as distinções entre o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento. E a primeira distinção talvez é até no termo que eu estou usando. Vamos preferir chamar o Antigo Testamento de que havia o ministério profético. Ou seja, o profeta era chamado para uma função específica. Basicamente, isso é claro, isso é perceptível. Não só na chamada de Samuel, como na chamada de todos os profetas bíblicos, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, todos os grandes profetas, todos os grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Então, percebamos que no Antigo Testamento, a profecia, o ser profeta era um ministério. Do ponto de partida do Novo Testamento, contrapondo isso, no Novo Testamento nós percebemos que o chamado profético, na verdade, ele parece que perde essa força de ministério e o profeta, na verdade, ele se torna uma pessoa usada por Deus. Ele como no Antigo Testamento ele era usado por Deus, mas no Novo Testamento nós vemos mais a questão do chamado no sentido de dom. Então, por exemplo, no Novo Testamento não há nenhuma expressão do ponto de vista de que havia ministérios proféticos. Não, no Novo Testamento nós vemos o ministério pastoral, o ministério de apóstolo, o ministério de evangelistas, de diáconos, né, de presbíteros. Esses são ministérios, pessoas que são chamadas para servir a Deus do ponto de vista ministerial constante numa função. Então, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, eu quero partir do princípio da diferença, da distinção que eu queria que você fizesse, era distinguir. No Antigo Testamento, profecia, ser profeta era um ministério, ou seja, era uma função. No Novo Testamento, profeta não é, na verdade, uma função, não é um ministério, e sim um dom de Deus. Esse eu acho que acho que é o ponto mais distinto, né? Quando o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele lista os dons espirituais, e um dos dons que está na carta aos Coríntios é o dom de profecia, perceba que ele não faz nenhuma distinção entre o dom de profecia no capítulo 12 com relação aos outros dons. Quando nós vamos para o capítulo 14, onde Paulo trata a questão litúrgica, ou seja, o decoro no culto, a organização do culto e os problemas que havia no culto na igreja de Corinto, e envolvia exatamente pessoas que falavam em línguas, e nesse caso, que é o nosso ponto, aqueles que profetizavam, perceba que por mais que Paulo disse que o profeta ele é superior a quem fala em línguas, não porque o profeta era melhor, mas o dom é mais proeminente, o fato de Paulo dizer isso não quer dizer que o profeta do Novo Testamento seria da mesma forma como no Antigo Testamento, no sentido que era um ministério e que as pessoas deviam ser respeitadas como profeta. Não é isso. Porque Paulo vai dizer no capítulo 14, se você ler o capítulo 14, você vai perceber no contexto que Paulo está dizendo que o motivo do profeta da profecia ser mais importante é o fato de que ela é inteligível, ou seja, ela é entendível. A profecia é falada na minha própria língua. A profecia ela é uma revelação de Deus para um momento específico, seja de uma pessoa, ou seja para toda a igreja, seja uma revelação individual, ou seja uma profecia coletiva. Desse ponto de vista, a profecia é superior às línguas. Por quê? Porque quando eu falo em língua, eu falo comigo mesmo. E muitas das vezes, nem eu mesmo, nem a pessoa mesmo, você se fala em línguas, você sabe disso, nem a pessoa própria que fala, entende o que está falando. Por quê? Porque não tem o dom necessário para saber que é o dom de interpretar. Então, nesse ponto de vista, a profecia é superior às línguas, mas não quer dizer que a profecia era um ministério, como se fosse uma função ministerial, como no Antigo Testamento, que de fato era um ministério. Então esse é o ponto de contraste entre o Antigo e o Novo. E quais seriam os pontos paralelos? Bom,
Os pontos paralelos aqui, em primeiro lugar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quem era usado em profecia, primeiro, era usado em nome do Senhor, era usado e falava em nome de Deus, era usado pelo próprio Deus e falava em nome de Deus. Segundo paralelo é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta, ele geralmente, ou na maioria das vezes, ele tratava problemas gerais, né? Problemas que abarcavam, no Antigo Testamento abarcava o povo de Israel, no Novo Testamento abarcava a igreja. E o terceiro paralelo que nós podemos ver, que havia momentos em que Deus usava o profeta no seu ministério no Antigo Testamento e no Novo Testamento usava o profeta de forma específica no seu dom, para falar com pessoas individualmente, numa situação de foro íntimo, como aconteceu, por exemplo, quando Deus revela a Pedro para ir até a casa de Cornélio, ou seja, uma questão pessoal, uma questão de foro íntimo, não é? Quando no Antigo Testamento o exemplo clássico é quando, por exemplo, Deus revela a Natã, o profeta, que Davi estava em pecado de adultério e foi um homicida, pecou por ser homicida e por ser adúltero. Momentos de revelação do foro íntimo de uma pessoa. Então, esses são paralelos. Deus falou tanto no Antigo, quanto fala no Novo Testamento, quanto continua falando hoje. Mas a distinção basicamente é essa. No Antigo, a gente via mais uma questão de função ministerial, né? Era um encargo. No Novo, é um dom que Deus dá para algumas pessoas específicas na igreja, conforme a vontade do Espírito Santo. Ok? Show? Gente, creio que a nossa aula, em suma, é isso que nós precisamos tratar. Creio que esses são os pontos alicerces básicos que nós precisamos deixar bem explicitados. Deixe explicitado para o seu aluno esses pontos culminantes, porque eu acho que se você colocar esses pontos, você vai fazer com que a capacidade dele de entender o ministério profético, o chamado profético no Antigo ou no Novo Testamento, sem dúvida vai ficar mais claro, sem dúvida vai ficar mais perceptível. E tenho certeza que a sua aula será uma aula bastante interessante se você usar esses três alicerces e fazer essa distinção, ok? Eu agradeço vocês por ter sempre nos acompanhado. Continue conosco, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua aula, professor, e você que nos acompanha, que não é professor de escola bíblica, que Deus abençoe a sua vida também, no estudo que você vai aplicar, no sermão que você vai pregar, ou de forma pessoal para você mesmo, a sua vida, aplicando isso de forma pessoal, devocional com Deus. Fiquem na graça, na paz de Cristo. Até quarta-feira que vem.